Eu sou próspero e tenho um porquê. Hoje eu vou te falar de um mentorado que virou as chaves da minha vida. Mas antes de eu continuar, eu quero me apresentar. Eu sou Gilberto Delana, eu sou mentor, eu sou palestrante e também empresário. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você não perca nenhum dos meus conteúdos. Eu sempre falo aqui sobre a importância do mentorado. E hoje eu quero falar sobre o meu mentorado com o Dr. Eugene Miller, uma pessoa super importante na minha vida. Este homem foi vice-presidente da Bolsa de Valores de Nova York, diretor executivo de 7 das maiores universidades nos Estados Unidos, líder também de muitos setores financeiros da América do Norte. Muitas pessoas me abordam e me fazem a devida pergunta: o porquê da minha prosperidade? Eu tenho uma resposta muito específica. Primeiro, Deus na minha vida. Em segundo lugar, mentorado com pessoas relevantes. E hoje eu quero falar do Dr. Eugene Miller, que me tomou como filho nos Estados Unidos e me fez um grande empresário. Este homem me pegou pela mão, me ensinou muito como fazer as minhas empresas, como administrar o meu dinheiro e como prosperar. Como foi que você conheceu o Dr. Eugene Miller? Eu e minha esposa Patrícia conhecemos o Dr. Eugene Miller no ano 1998. Nós fomos convidados para cuidar da mansão deles aqui na cidade de Boca Raton. Fomos recomendados pelo The Alphonse Family, uma família que nós havíamos trabalhado para eles na cidade de Boston, Massachusetts. E quando eles fizeram a ligação para Bárbara Alphonse, ela falou que Patrícia trabalhava muito bem, eu trabalhava muito bem, nós éramos muito pessoas honestas, mas que eu era muito visionário. Para eles a linguagem é entrepreneur. E daí ele fitou os olhos em mim e me falou: eu quero ser o seu mentor, porque eu preciso de uma pessoa que fale português para trabalhar comigo. A princípio, quando ele me fez o convite para que ele me mentorasse, eu fiquei assustado pela sabedoria, pelo grande conhecimento daquele homem, e eu, brasileiro, não falava ainda 100% de inglês, falava razoavelmente bem, mas eu fiquei assim, um pouco assustado. No nosso primeiro encontro, eu fiquei muito tranquilo, porque ele conversava muito tranquilo, facilitava a forma de eu digerir as suas perguntas, e dali para frente foi só vitória. Aprendi muito, ele me ensinou muito como administrar o meu dinheiro, me ensinou muito como investir o meu dinheiro. Em que momento você percebeu que ele se tornaria mais do que um mentor, quase como um pai para você? No primeiro encontro, eu já pude perceber que, pela idade, pelo grande conhecimento, pelo um coração generoso que o Dr. Eugene Miller tinha, eu já pude perceber que ele seria muito mais do que um mentor, um pai, um amigo e um grande parceiro. E foi assim todo o tempo que caminhamos juntos. Como eram os encontros de vocês? O que vocês conversavam 2 vezes por semana durante 7 anos? Desde o primeiro dia, a conversa era sobre business, a conversa era sobre investimentos de sucesso. Até mesmo porque, em todo o tempo que eu estava com ele, também ele estava preparando um grande livro, que ele escrevia um livro por ano sobre Business Administration, MBA. E ali ele usava muitas frases do que ele já estava escrevendo para a gente estar usando um tema naquela tarde que a gente começava as nossas conversas. Eu encontrava com ele na terça-feira e na quinta-feira, em todas as semanas. Raro foram as semanas que nós não encontrávamos. Quais foram os principais pilares que ele te ensinou sobre negócios? Um dos principais pilares que ele me ensinou, antes de abrir o negócio, pesquisar sobre aquele negócio, principalmente na área que for abrir o negócio. Pesquise muito, descubra se as pessoas estão em busca daquilo que você estará fazendo como business. Segundo pilar, que também considero muito importante, que o Dr. Miller sempre me ensinou a delegar funções dentro do negócio, dentro do business. E também ensinou a segregar funções a algumas pessoas. Porque por muitas vezes nós pensamos que temos que carregar o nosso negócio nas costas, fazer tudo só. A gente se sente o todo-poderoso dentro do nosso negócio, até mesmo pelo nosso nível de responsabilidade quanto ao negócio. Mas só que não. Delegar funções te alivia e segregar funções te traz maior leveza ainda.
E em termos de caráter e disciplina, quais lições dele você carrega até hoje? Eu sempre quero levar comigo o estilo de vida do Dr. Eugene Miller. Ele tinha uma disciplina inexplicável nas suas empresas. Uma coisa assustadora é a sua pontualidade nos encontros que ele marcava com as pessoas, as suas reuniões. Ao escrever o seu livro, no dia dele escrever matéria tal, ele estava lá no momento certo e eu sempre estava ali com ele. E eu quero carregar isso comigo. Uma vida muito disciplinada. O carinho também que ele tratava as pessoas, a educação, a forma polida que ele tratava com as pessoas. Isso me deixou sempre impressionado. O que o Dr. Miller fez que foi marcante na sua vida? Um episódio que marcou muito a minha vida foi depois de estar sendo mentorado pelo Dr. Eugene Miller. Por tipo 2 anos, ele começou a dar umas palestras nas universidades e os seus filhos o acompanhavam. Só que ele tinha assim muito apego a mim, por estarmos juntos 2 vezes por semana, e ele tinha muitas das minhas histórias para falar nas suas palestras. Ele começou a tomar muito tempo falando sobre a minha vida, e ele achava interessante por eu ser, diz ele, que eu era um latino. Na verdade, eu era um brasileiro que estava ali sempre com ele. E ele tomava ali 30 minutos, 40 minutos na sua palestra, dando exemplos da minha vida nas universidades. E os seus filhos começaram a ficar intrigados. E eles chegavam para mim: Gilberto, por que o meu pai, ao falar na sua palestra, ele fala 30, 40 minutos sobre você e só mais 20, 30 minutos sobre ele e as suas palestras? Eu falava: eu não sei, porque ele acha alguma coisa interessante em mim. E isso me deixou marcado. Foi muito interessante ouvir que ele estava falando mais sobre mim nas palestras dele, porque algo de interessante, então, estava acontecendo dentro do nosso mentorado. Uma outra história que o Dr. Miller me contou, que eu achei assim, super interessante, é que ele foi dar uma aula para os doutorados em business na Florida Atlantic University. Ele me disse: Gilberto, eu estava atrás da minha mesa, com vários livros em cima da mesa, e tinha muitos homens, grandes empresários, e começaram a gritar: Doutor Milho, eu tenho 50 milhões de dólares para investir, não sei o que fazer. O outro: Doutor Milho, eu tenho 20. E o outro: eu tenho 5. Foram exatamente essas palavras que ele me falou. E diz ele ficou muito indignado, e ele tinha o braço muito forte, diz ele que deu um tapa naquela mesa, que os livros saltaram na mesa. Ele falou: vocês são os bananas. Eu tenho um aluno, eu tenho um menino, um latino, que começou com 34 mil dólares e ele está prosperando muito, está se tornando milionário. E vocês não saber o que fazer com o dinheiro que vocês têm? Isto é um absurdo. E na inauguração do seu primeiro restaurante, como foi ter o seu mentor palestrando por 1 hora e meia só para te apoiar? Eu e Patrícia sentimos lisonjeados, extremamente honrados pela presença do Dr. Eugene Miller na nossa primeira loja, que foi o Brasil Connections, na Hillsborough Boulevard, em Deerfield Beach. Ele se dispôs a estar conosco na abertura daquela loja, que foi no dia 26 de fevereiro de 1999. Preparamos para aquela festa, ele preparou uma palestra de 1 hora e meia, falando sobre como fazer negócio nos Estados Unidos. Nós convidamos pessoas para cantar o hino nacional americano, o hino nacional brasileiro. Patrícia fez um coquetel poderoso naquela noite e foi assim, tremendo. Nunca vou esquecer daquela noite e daquela inauguração. Como era o estilo dele como mentor? Ele era direto? Ele te confrontava quando necessário? Dr. Eugene Miller, apesar de ser um homem generoso, um homem de muito amor, ele também era muito firme quando ele mostrava uma proposta de como fazer algo e eu tentava desviar. Eu não poderia fazer assim? Ele dizia logo: não, eu estou te ensinando, faça assim, porque assim vai dar certo. Ele era muito direto, apesar da sua forma educada de falar. Muitas vezes fiquei com muita vergonha, mas ele mesmo dizia: não tenha vergonha, você está aprendendo. E para aprender, nós temos às vezes que tomar algumas chicotadas também. Isso acontece com todos os mentores, como hoje o caminho com Pablo Marçal, ele também é muito duro e direto, mas isso tudo é muito válido. Dr. Eugene Miller sempre foi firme, mas isso foi beneficente para a minha vida. Que decisões você tomou na sua trajetória que você sabe que só tomou porque teve ele ao seu lado?
Puxa vida, a decisão de ser um homem corajoso, de abrir o negócio, de fazer tudo da forma que ele me ensinou, delegar as funções, segregar funções, ser perseverante, e não foi diferente. Tudo o que eu fiz deu certo. Que conselho você daria para quem está buscando um mentor hoje? Como encontrar um Dr. Dean Miller na sua jornada? Para mim, o Dr. Eugene Miller foi um presente de Deus na minha vida. Encontrar o Dr. Eugene Miller foi um achado. Ele me escolheu para que ele pudesse estar sendo o meu mentor. E a nossa caminhada juntos foi assim uma coisa de grande valor, de muito aprendizado para a minha vida, para a minha esposa. E hoje, meu conselho para você, faça uma boa pesquisa. Você pode encontrar, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, bons mentores. Eu, por exemplo, tenho hoje como mentor o Pablo Marçal. Nos Estados Unidos eu tenho o Nésio Monteiro. São homens super qualificados para ensinar sobre qualquer nível de business que você quiser criar. Se você tivesse que resumir em algumas palavras o que o Dr. Dean Miller representou na sua vida, quais seriam? Sabedoria, humildade, homem muito conhecido nos Estados Unidos, respeitado. Também não posso esquecer de dizer que ele representa praticamente todos os business que eu abri na Flórida. Ele foi o conselheiro para o primeiro, para o segundo, para o terceiro business que eu abri. Em tudo, ele buscava a ter as minhas respostas, como está indo, como estão os valores financeiros, qual está sendo o lucro do seu negócio tal, do outro negócio, e eu reportava tudo de volta a ele. Isto foi maravilhoso. Interessante que a esposa dele, a Thelma Miller, ficava rindo dele me perguntar tudo sobre a minha vida. E eu mesmo dizia para ela, eu quero que ele saiba do meu sucesso, porque o meu sucesso vem de Deus e dos ensinamentos dele. Para finalizar, eu quero dizer que Dr. Eugene Miller foi para mim o que Gamaliel foi para o apóstolo Paulo, o grande mentor, um homem que me transmitiu muitos conhecimentos e que guardo e guardarei com muito carinho em minhas memórias. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscreva no meu canal e vamos juntos. Lembre-se, topo do pódio é só para os vencedores.